Olá, esse é o tutorial para os primeiros passos dentro da plataforma Quanto-Sai de orçamentos online. A primeira coisa que deve ser feita, ao se deparar com essa tela aqui, então, quando se tenta acessar o sistema, é para fazer o login. Se for o primeiro acesso, não vai ter o login feito ainda, E as outras duas opções são esqueci minha senha, caso você esqueça algum dia, no momento de fazer o login, pode clicar aqui, tá? E ainda não tenho cadastro. Então, para quem está começando, essa aqui é a opção indicada. Tá? Então, vou clicar aqui. E aí a gente vai preencher o cadastro. A senha, é importante que ela tem que ter pelo menos uma letra maiúscula, 8 caracteres e números também. Tá? Então, minúscula, maiúscula, números e tem que ter no mínimo 8 caracteres. Tá? Então, repete 2 vezes a senha. E aqui coloca os dados pessoais. Tem esse número de telefone aqui, ele deve ser colocado 2 dígitos do DDD e o número, tá? Se esse número tiver WhatsApp, pode marcar aqui embaixo, este número tem WhatsApp e autoriza o contato pelo app. Não quer dizer que a gente vai ficar entrando em contato, mas se houver algum problema de suporte que necessite trocar alguma informação, então a gente acaba utilizando então o WhatsApp, caso seja autorizado aqui. Tá? Aqui escolher o F. Aqui escolhe o F e a cidade, data de nascimento, e se deseja que lembre do login nesta máquina. Cadastra. E aí recebe essa mensagem. Você acabou de criar uma conta com e-mail, tal. Seu cadastro foi efetuado com sucesso. Você foi deslogado do sistema e foi enviado um e-mail de confirmação para você. É importante que você confirme seu e-mail clicando no link que foi enviado para dar continuidade à configuração do sistema. Por favor, verifique se recebeu o e-mail. Caso não tenha recebido, clique aqui. Então, o ideal é ir lá na caixa de correio e clicar naquele link que foi enviado, porque ele já vai aproveitar isso para confirmar que esse e-mail realmente é de vocês, tá? Eu vou dar sequência clicando no próprio link aqui por questões mais práticas, tá? Então, clico aqui. E faço login com o e-mail que eu acabei de criar. E a senha que eu acabei de criar. Tá aqui agora um inventário do que eu preciso fazer para começar a utilizar o sistema. Tá? Então, tem um texto aqui explicando, tá? Mais ou menos o que vai ter que ser feito, mas a gente basicamente começa com o cadastro da empresa, tá? Algumas configurações visuais, então para a gente executar esses passos todos até aqui, até essa quarta etapa aqui, a gente está ajeitando as páginas de orçamento para ficarem com as informações que elas precisam ou com a aparência que a gente gostaria, tá? E aí depois o último item aqui sim é a questão dos preços, tá? Então essa é uma partezinha um pouquinho mais complexa, a gente vai passar por cada uma delas juntos, tá? Inclusive a parte dos preços, mas eu vou passar por essas etapas aqui uma a uma, tá bom? Então, cadastro da empresa. Vou clicar. Então, eu estou aqui agora na tela de configuração, tá? A gente vai... Cada um daqueles itens que tinha ali na listagem que eu mostrei agora há pouco,
é uma dessas etapas aqui, mas eu posso ir fazendo cada uma delas e fechando a janela e voltando lá para a lista para ver se ficou ok. E aí depois clico no próximo item e ele vai abrir aqui já certinho, tá? Então eu vou colocar aqui uma razão social qualquer que eu vou inventar. CNPJ. Pegar um CNPJ aleatório. Ele vai fazer a confirmação para ver se o CNPJ é válido, né? Então aqui já fez a confirmação, é válido, tá? O CEP, eu coloco o CEP, ele já busca o endereço, aí eu tenho que alimentar o número. O complemento, se tiver, eu coloco, não vou colocar nada aqui. O site, a gente coloca o endereço completinho, tá? Porque isso aqui é importantíssimo, que ele vai utilizar depois para alimentar os links que a gente vai ter no rodapé da página de orçamento, tá? O e-mail comercial aqui pode ser o mesmo e-mail que foi cadastrado quando você cadastrou o seu usuário, tá? Mas eu recomendo que aqui, como é um cadastro da empresa, que se coloque um e-mail que é utilizado na divulgação aí da sua empresa, né? E que é fornecido para contato dos seus clientes. Então, eu vou colocar um outro e-mail aqui, tá? No WhatsApp, eu vou colocar um número repetido aqui só para ele preencher o número a quantidade de números que precisa, tá? Mas é importantíssimo que aqui também seja nesse formato, 2 dígitos do DDD e já em seguida os dígitos do telefone. Se for fixo, tranquilo, né? Porque tem alguns WhatsApp que são com número fixo, é só alimentar aqui, tá? E se for celular também pode botar ali, tá? E aqui embaixo vai o telefone comercial, aí já pode ser num formato de texto que não importa. Esse de cima aqui onde diz WhatsApp comercial, é importante que ele seja nesse formato, porque esse número aqui ele é utilizado para fazer o link do WhatsApp. Então, eu recomendo, coloca o número aqui e clica nesse testar link, tá? Se estiver funcionando direitinho, ele vai abrir o WhatsApp com uma conversa com a conta de WhatsApp da empresa de vocês, tá? Se não estiver funcionando, ele vai fazer alguma outra coisa, mas ele, quando clica nesse link, ele tem que abrir uma conversa do WhatsApp com a empresa de vocês, tá? Com esse número que foi colocado ali, tá? Se funcionou, clicando aqui, ele vai funcionar depois lá na página de orçamento também. Ó, quando eu passo para o próximo campo, tá? Ele abre esse aviso, clique no link para ver se irá abrir corretamente. Siga o formato indicado aqui, tá? Quando eu clicar em alguma outra coisa, já some esse aviso, tá? Então, por isso, às vezes, se eu estou clicando com o mouse aqui, eu clico no próximo campo e ele já desaparece, tá? Aqui, o telefone comercial é em formato de texto mesmo, então vocês podem escrever do jeito que vocês quiserem, mas eu recomendo alguma coisa mais ou menos assim, tá? E aí eu clico em salvar aqui para salvar o cadastro, tá? O que ele faz aqui? Automaticamente ele já cria uma URL, vai aparecer ali, ó, quando eu passo o mouse em cima, ele aparece o endereço que ele acabou de criar, tá? Esse é o endereço, o link que vai ser utilizado para mandar aos clientes, né, que querem conversar com vocês pelo WhatsApp, tá? Aqui o endereço do site, que foi cadastrado aqui em cima, tá? E aqui ele está dizendo, né, você precisa reunir as URLs, são os endereços, né? Esses endereços que aparecem quando passa o mouse, tá? Isso aqui é uma URL. Então eu preciso cadastrar esses endereços dos sites, né, de redes sociais e outros sites que a empresa pode ter, tá? Então eu cadastro aqui. Eu vou fazer um só para mostrar. Então ele já tem os dois cadastrados, os dois primeiros aqui. Se precisar pode alterar aqui mesmo, tá? Mas a princípio, se foi cadastrado certinho, não precisa alterar nada. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Instagram, tá? Ele já está com a numeração próxima, tá?
Então, o próximo é o 3, já tem o 1 e o 2, o próximo é o 3. E qual é o endereço do Instagram? Então, eu vou botar aqui https www.instagram.com/FabianoAlert. Tá? Cadastrei. Ele já aparece aqui embaixo. Se em algum momento vocês quiserem, não, mas eu quero que em primeiro lugar apareça essa ordem que aparece aqui, é a mesma ordem que as coisas vão aparecer nos links que aparecem na última página e no rodapé de todas as páginas. Então, se vocês quiserem alterar a ordem que as coisas aparecem, é só trocar os números aqui. Tá? Então, vamos supor que eu queria primeiro o WhatsApp, depois Instagram e por último o site. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho no site e eu altero para 3. Tá? E aqui no Instagram eu venho e altero ele para 2. Tá? Então já trocou aqui a ordem, ó. Ele já ordena na hora mesmo. Tá? Se eu quiser em algum momento desativar algum, tipo assim, esse endereço aqui está com... a gente está mudando de site, alguma coisa assim, eu só coloco aqui que ele não está ativo. Tá? Em algum momento depois eu quiser reativar ele, eu reativo aqui. Tá? É diferente de excluir. Se eu clicar aqui e clicar assim, ele vai excluir o website. Tá? Então, só excluam se realmente for o caso de excluir, senão só desativem. Tá? Até porque o que acontece? Cada clique que acontece em cada um desses links aqui, o sistema vai computando para ver quais são os links que são mais populares. Tá? E aí, se eu excluir, eu perco essa contabilização. Tá? Então, evitem excluir. Não é que não possa excluir, pode excluir, tá? Tipo, mudou, nosso Instagram não é mais esse, tá? Então exclui aquele ou troca o endereço aqui, tá? E segue. Então, aqui eu vou fechar. Aqui embaixo tem uma funcionalidade que está sendo avaliada ainda, tá? Mas é a questão de segmentos. Então, se eu quiser escolher alguns segmentos que a empresa atua, eu clico aqui e vou selecionando quantos eu quiser, tá? Se não estiver aparecendo isso aqui para você na hora de fazer esse cadastro, significa que foi feita alguma alteração, tá? Mas a princípio isso aqui está em fase de teste por enquanto. Em qualquer uma dessas telas aqui, qualquer aba que a gente apertar aqui, né, a gente clica e vai ter um símbolozinho do YouTube, certo? Então, esse símbolozinho do YouTube mostra o que tem naquela página. Se vocês clicarem aqui, vai abrir um vídeo do YouTube com tutorial, tá? Mostrando o que é para fazer naquela página, certo? Vamos voltar para aquela relação que a gente tem. Então, vou fechar essa janela. E ó, pode ver, o primeiro elemento já foi completado. Tá? Então, agora eu passo para o segundo. Ó, configurações visuais e aparência. Então, clico aqui. Ele vai abrir a nova janela. Tá? E ele já vai abrir ela com a aba selecionada, certo? A aba que a gente estava trabalhando agora era essa aqui. Ele já vai abrir com a aba selecionada aqui, certo? Uma coisa importante, né? Se em qualquer momento vocês estiverem navegando e tentarem editar alguma coisa e os campos não abrirem para edição, pode ser que o seu usuário não tenha direitos de permissão para editar, tá? Então tem que verificar se o usuário ele tem autorização para edição de dados importantes como esses aqui, tá? Então na aparência o que vai acontecer? Eu vou definir um logotipo, tá? Eu vou definir as cores que eu vou utilizar e eu vou fazer solicitação de um apelido, né? Caso eu já seja assinante da plataforma, eu vou fazer solicitação de um apelido para ser utilizado para constar no meu endereço de orçamento. Tá? Então vamos começar aqui com o envio do logotipo. Eu clico ali, procuro uma imagem, sempre tem os textos explicando o que é para fazer, tá? Mas aqui a gente está indo de uma forma mais prática. Eu vou pegar aqui este aqui. Tá? Ó, pode ver, eu baixei a figura
e ela ficou maior que o meu retângulo aqui que eu preciso, né? Então eu tenho que ajustar ela. O que eu vou fazer? Eu vou mexendo aqui a barra, ó, até ajustar ela do tamanho que eu quero. Então tá aqui, terminei gravar imagem, certo? O que eu fiz aqui? Eu peguei uma imagem com fundo transparente, tá? Que é o ideal que se faça nessa situação, porque eu vou alterar a cor de fundo do cabeçalho, né? E isso pode, por exemplo, se tivesse um fundo branco aqui, o meu cabeçalho eu quisesse ele azul, né? Então ficaria só na parte do logotipo ficaria um quadrado branco e o logotipo dentro, tá? Então, para não fazer distinção assim do que é logotipo e o que é a área do cabeçalho, a gente coloca com fundo transparente, que daí ele fica mais visualmente mais bonito, tá? Cor do cabeçalho e rodapé, então aqui eu posso fazer as alterações. Não se esqueçam de fazer a alteração e clicar depois em selecionar cor. Aqui é interessante ressaltar que ele fica mostrando qual era a cor que estava anteriormente, qual é a cor atual, tá? Que eu selecionei, e o código da cor atual. Se vocês tiverem também assim, ó, eu sei que o código da cor da minha empresa é esse. Então vocês podem digitar esse código aqui para pegar exatamente a cor que vocês querem, tá? Então só não esqueçam depois de selecionar, clicar aqui em selecionar a cor, porque às vezes a gente clica em algum lugar e sai, né? Clica em outro lugar e ele acaba não gravando a informação, tá? Então sempre escolham a cor e clique em selecionar a cor. Então, cor do cabeçalho e rodapé vai ser esse. A cor do corpo da página, vamos pegar uma cor bem clarinha aqui, próxima do branco. Ó, selecionar cor. A cor da fonte das letras, né, no cabeçalho e rodapé, eu vou deixar esse azul mais escuro. Então, se eu quiser dar uma espiada como é que ficou, né, antes de salvar, né, porque o que acontece? Se eu salvar, ele vai gravar como está aqui, né? E se de repente não ficou bonito, tá? Eu consigo ver aqui como é que ficou. Eu clico ali, ó, ficou assim, tá? E aí o que eu tenho que avaliar é, tá do jeito que eu quero, né? Então, é isso aí. Eu vou manter assim e já vou salvar. Então, fecho aqui essa janela e salvo. Então, ó, cores atualizadas com sucesso. Então, agora oficialmente na minha página de orçamentos, essas são as cores que estão sendo utilizadas, tá? Então, aqui é onde eu coloco o apelido, que daí ele vai ficar com o endereço nesse formato aqui, ó, quantosai.com.br/orçamento/ e esse apelido que eu for colocar aqui. É mais ou menos como tem no Instagram, né? www.instagram.com/ e o arroba de vocês, né? Então, aqui vocês vão escolher um arroba para a empresa, certo? Eu vou pegar um aqui que eu sei que está, ó, ele está me dizendo aqui. Eu vou pegar um que está liberado, que eu sei que está liberado agora, tá? Então, porque a gente está recém começando com o sistema. Então, eu vou botar quanto-sai, certo? E aí, o que acontece? Essa solicitação desse nome vai para uma requisição, tá? E essa requisição vai ser avaliada e esse nome vai ser liberado para vocês ou não, dependendo da situação. Para que isso acontece? Porque tem alguns nomes de segmentos que estão reservados, tá? Então, por exemplo, se for uma oficina mecânica, por exemplo, né? Então, oficina mecânica é um nome do segmento, não é um nome da empresa, tá? Então, oficina mecânica é um nome que fica reservado para fazer filtros com o segmento, tá? Então, tem que ser um nome que designe bem o negócio de vocês aqui, tá? E aí grava essa solicitação que ela vai ser avaliada e respondida para vocês. Se for possível utilizar aquela, tranquilo, vai ser autorizado, já vai ser colocado. Se não for possível utilizar, então vão ser sugeridas outras alterações para vocês utilizarem, tá? Depois, o próximo passo, só para mostrar aqui para vocês, que ele está atualizando aquela nossa listagem, tá? Próximo passo, eu posso clicar direto aqui, né? Então, estrutura. O que acontece? Que eu vou
configurar algumas coisas que são importantes para o funcionamento do sistema. Eu vou dizer para ele algumas coisas que eu gostaria que ele se comportasse de uma certa forma. Tá? Então, estrutura de coleta de dados do cliente. Tá? O que é essa situação aqui? Uma página ou duas páginas, certo? Essa situação aqui, ela define se o cadastro do cliente, né, e as informações para fazer o orçamento vão ser coletados em uma página só ou em duas páginas. Se for coletado em uma página só, na primeira página ele já vai pedir as informações para fazer o orçamento e já vai pedir o cadastro do cliente. Tá? Recomendo que façam assim se vocês quiserem os dados de todo mundo que for fazer um orçamento, né? Independente da pessoa aceitar, né, confirmar a execução do serviço depois ou não. Tá? E em duas páginas ele vai coletar primeiro as informações que são necessárias para fazer o orçamento, e aí vai apresentar o orçamento na segunda página, e nessa segunda página ele vai pedir o cadastro da pessoa se ela quiser confirmar o serviço. Tá? Então, nesse caso, só vou ter os dados das pessoas que quiseram confirmar. Isso é uma questão que cada empresa vai definir o que é importante para ela. Né? Então, assim, daqui a pouco eu quero os contatos de todo mundo, porque eu posso entrar em contato com as pessoas que não fecharam o serviço e tentar ver se eu consigo reverter o negócio para mim. Né? Então eu vou selecionar uma página, porque daí eu preciso dos dados de todo mundo. Tá? Ou se eu quero só os contatos de quem confirmou o serviço, porque para mim não interessa, né, ficar indo atrás de gente que viu o preço já e não se interessou, então eu vou colocar duas páginas, porque daí é mais fácil que a pessoa ela faça o orçamento. Tá? Existe alguns estudos assim que mostram, né, a questão de conversão online, e quanto mais fácil for para a pessoa fazer as coisas, melhor, né? Maiores as chances de converter. Então, se eu ficar pedindo, né, várias informações numa mesma página, isso tende a fazer com que as pessoas olhem a quantidade de coisas que elas têm que fazer ali e acabem desistindo. Tá? Então, por isso, eu recomendaria, na maior parte das situações, deixar em duas páginas, mas aí tem essa questão estratégica. Né? Se para você é interessante ter os dados de todo mundo, então deixa uma página só. Tá? Se para você não é tão importante e prefere ficar focado nas pessoas que aceitaram fazer o serviço, daqui a pouco eu já sou uma empresa que eu já tenho uma demanda tranquila, que eu não preciso ficar me preocupando em ficar correndo atrás de serviços de cliente que acharam o meu preço um pouco mais elevado, então coloco em duas páginas ali, eu vou me preocupar só com quem acabou fechando o serviço. Tá? Então, tudo é uma questão de estratégia aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui duas páginas, mas vocês colocam aí como vocês acharem melhor. Formato de coleta de dados do cadastro. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho três situações aqui. Cadastro completo é a terceira, né, que vem habilitada já. A primeira, cadastro simplificado, e aí pega só nome, telefone e e-mail, só o suficiente para fazer um contato com a pessoa. Tá? E a segunda, cadastro simplificado com o CPF ou CNPJ. Tá? O que vai ser diferente em cada uma delas? Certo? Se eu escolher o cadastro simplificado, nome, telefone e e-mail, né? Para quem está fazendo o orçamento é mais simples, tá? Mas eu fico sem as outras informações. Se o cliente eventualmente acabar fechando o serviço, aí eu preciso entrar em contato com ele para pegar os outros dados, endereço e tudo mais. Tá? E o próprio CPF, CNPJ. Se eu escolher essa segunda aqui, né, ela é praticamente a mesma coisa que a primeira, só que ela pede também o CPF e o CNPJ. Tá? Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que o cliente teve que deixar uma informação que tem mais chance de fazer com que eu saiba quem de fato está ali. Né? Então, o que acontece? Aqui no cadastro simplificado existe a chance de daqui a pouco algum concorrente estar ali tentando ver o seu preço e tal. E ele acaba colocando um nome falso, um telefone que ele inventa, um e-mail que não existe, tá? Só para ver o valor que vai sair o serviço e poder comparar com o serviço que ele faz, né? Não que isso vá ser muito diferente se eu botar só o cadastro com CPF e CNPJ, mas já inibe um pouco, né? Porque ele vai ter que ter o trabalho de ficar catando o CPF e CNPJ para botar aqui, tá?
E o cadastro completo mais ainda então, né? Porque ele vai dizer, poxa, eu tenho que completar tudo isso aqui de informação, né? E então fica um pouco mais trabalhoso de fazer. Claro que vai ficar mais trabalhoso para o cliente fazer também. Então a gente tem que levar isso em consideração. Se o meu cliente está achando ruim ficar preenchendo um monte de dados aqui, eu quero vender para ele, eu tenho que tentar facilitar o trabalho para ele, né? Eu que tenho que ter mais trabalho, sendo que eu posso repassar para ele, na medida do possível, tudo que for possível, tá? Mas se daqui a pouco o meu cliente tem um perfil que não gosta de ficar preenchendo cadastro, é interessante eu pegar o mínimo de dados que eu precisar e aí depois eu vou atrás dos outros que eu preciso, tá? Mas se eu quiser já receber o cadastro completo dele, simplesmente seleciono o cadastro completo aqui, tá? Então eu vou deixar cadastro completo. Aqui, usar preço de validade para o orçamento, prazo de validade para o orçamento. Aqui, usar prazo de validade para o orçamento. O que acontece? Se eu quiser colocar uma certa pressão no meu cliente para ele ver o orçamento na tela e ter alguma coisa que já force um pouco ele a tentar decidir naquele momento, né? Uma dessas coisas é a questão da escassez, né? O gatilho da escassez. Então a gente diz que esse orçamento vale por tantos dias, tá? E aí isso aumenta um pouquinho as chances de ele olhar para ali e dizer assim, bah, daqui a uma semana, se eu quiser fazer isso, eu vou ter que fazer o orçamento de novo para ver se continua o mesmo preço, né? Então já aumenta as chances dele tentar decidir isso rapidamente. E a própria questão do orçamento online, a ideia é que ele, pela praticidade do processo, né? Pela conveniência que ele tem ali de já ter o preço à mão, ele olha para isso e teoricamente ele já deve ficar mais propenso a aceitar. Se o preço estiver nas condições dele, né, ele já fica mais propenso a aceitar, porque senão ele vai ter que ficar procurando outra empresa, nem todo mundo faz orçamento online, tá? Então isso aumenta as chances de ele acabar fechando com vocês. Então aqui tem um prazo que vem por padrão 15 dias, vocês escolhem o prazo que vocês quiserem, de 0 a 90 dias, tá? Então, tá aqui, botei 10 dias, pode botar 7, 4, 3, o que vocês quiserem. Número máximo de serviço em cada orçamento, ele vem com padrão como 5, tá? Eu posso botar qualquer número aqui, tá? O que é isso aqui? Cada orçamento ele pode ter uma quantidade de serviços que eu determinar, né? Então, sua empresa talvez preste mais de um tipo de serviço, né? E talvez no mesmo orçamento o cliente vai querer encaixar 2, 3, 4 orçamentos de serviços diferentes, né? Então ele pode fazer isso de uma vez só, inserindo novos serviços no mesmo orçamento, tá? Se para a sua empresa faz sentido, né, que ele insira mais de um orçamento, né, mais de um serviço no mesmo orçamento, então coloca um número aqui um pouco mais elevado, tá? Então, de acordo aí com o perfil, daqui a pouco avaliar, eu tenho 3 tipos de serviço diferentes, então não faz sentido deixar um número maior que 3 aqui, né? Eu tenho 5 serviços diferentes, então também não faz sentido eu deixar um número maior que 5, né? Eu só tenho um, então pode botar um aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele não vai abrir a possibilidade de inserir outros serviços, tá? Isso tudo depende das características de cada empresa. Eu vou deixar 3 aqui, tá? O sistema envia orçamentos para o e-mail da empresa, tá? Somente orçamentos aprovados, todos os orçamentos ou não envia nada, tá? Então aqui eu seleciono, se eu selecionar todos os orçamentos, no momento que tiver cadastrando um orçamento, eu já vou receber um aviso por e-mail com um link para enxergar as informações desse orçamento especificamente, tá? Sendo que é bom lembrar, né, o momento que ele envia esse e-mail é na segunda página. Quando abre a segunda página com a proposta, ele já gravou os dados do orçamento no sistema e ele pega então e envia um e-mail para a sua empresa, né, para avisar que tem um orçamento novo e que ele pode ser acessado através daquele link que ele vai passar no corpo do e-mail, tá? E aí pode acontecer duas coisas, o cliente pode aceitar ou ele pode não aceitar fazer o serviço por aquele preço, né? Então, se o cliente não aceitar, não vai ser enviado mais nada para vocês e o orçamento vai ficar exatamente do jeito como estava, né? Como foi enviado para vocês. Se o cliente acabar aceitando, ele confirma a realização do serviço,
tá? Só que se vocês receberem e-mail e já clicarem lá, pode ser que ele não tenha processado ainda essa confirmação. Então, por isso, no próprio e-mail vai dizendo ali, recomenda-se que espere cerca de 15 minutos, pelo menos, para acessar o link para ver se o cliente aceitou de fato ou não, né? Porque se não abre imediatamente ali, o sistema não processou ainda, né? O cliente mesmo, de repente, foi atender uma ligação, alguma coisa, não deu sequência ainda no processo, tá? E aí vocês abrem e acham que não foi aprovado e depois o cliente acaba aprovando. De qualquer forma, ele vai ser enviado um novo e-mail quando for aprovado, tá? Então, se eu quiser receber só dos aprovados, ele vai receber só desse pessoal que está indo para a terceira página do orçamento, que é a confirmação, tá? Todos os orçamentos na segunda página ele vai enviar, tá? E não enviar por e-mail, não vai enviar nada, mas aí tem que ficar acompanhando o sistema, né? Quais são os orçamentos que estão sendo inseridos, tá? O endereço de e-mail que receberá os avisos dos orçamentos pode ser um e-mail diferente de todos os outros que foram utilizados, né? Então, por isso que a gente tem um campo específico para isso aqui, né? E eu posso dizer assim, cara, quem vai receber esse e-mail aqui sobre os orçamentos é o, sei lá, um supervisor comercial, um coordenador comercial. Aí eu vou botar aqui um e-mail, né, como se fosse de um suposto coordenador comercial. Então, José, arroba, alguma coisa, e gravo as alterações. Tá? Então, está pronta essa segunda parte aqui das configurações, certo? Então, pode ver aqui, cadastro da empresa, configurações visuais, aparência e estrutura. Na verdade, é a terceira parte, né? Eu falei segunda porque ele está nível 2 aqui, mas eu cliquei direto para cá sem ir lá, tá? Então, ele continua com nível 2 aqui. Está pronta a terceira parte da nossa configuração com isso, tá? E a gente pode vir aqui, pode ver, ó, as 3 etapas já estão concluídas. E aí a configuração de textos, tá? Então posso clicar aqui, ou posso clicar direto aqui e ir para lá, tá? O que acontece aqui, né? De novo, cada página tem o linkzinho do YouTube para acessar o tutorial em vídeo do YouTube de como se faz naquela página especificamente, tá? Nessa página aqui eu vou colocar os textos e as tags do Google e pixel do Facebook, se for o caso, né? Como já foi falado em outras apresentações, cada página tem um texto inicial e um texto final, certo? Então vai ter 3 quadros aqui, como são 3 páginas, texto inicial, texto final, texto inicial, texto final de cada uma das 3 páginas são alimentados aqui. Ah, Fabiana, eu não sei exatamente aonde que isso vai aparecer, então eu posso abrir o assistente lá, tá? Mas é exatamente isso. O primeiro quadro aqui, ele tem texto inicial e texto final daquela página. Segundo quadro, texto inicial, texto final. E a terceira página, texto inicial e texto final. E no final aqui, para quem anuncia no Google, Facebook, pode colocar aqui a tag global do Google e pixel do Facebook, tá? A tag de conversão do Google Ads a gente está trabalhando ainda para ver como é que vai viabilizar ela, tá? Mas já estamos vendo como é que nós podemos fazer. Colocando a tag global do Google, pixel do Facebook, nas 3 páginas que o cliente navegar, ele vai estar abrindo essas tags e o pixel, tá? Vamos voltar aqui. Ah, tem esse primeiro campo aqui, que é o slogan. O slogan é o que aparece, deixa eu ver aqui, ó, essa aqui é a primeira página do orçamento, tá? Então tem o logotipo, a gente já colocou, o slogan é isso aqui, tá? O número do WhatsApp ele vai pegar lá do cadastro que a gente fez. Esse primeiro texto aqui que eu vou marcar, ó, corresponde a este campo aqui, que está aqui. Tá? Então, texto inicial da primeira página, certo? Então, está aqui. Depois ele vai pedir os dados do orçamento e antes de fechar a página, ele fecha com um textinho, um botão, uma checkbox para o cliente marcar ali que declara que as informações são verdadeiras e o botãozinho de enviar. Tá?
Então, antes disso vai ter um texto final, antes do botão vai ter um texto final, que é esse segundo texto aqui, da primeira página. Mesma coisa, quando abrir a segunda página com orçamento, ele começa com um texto, termina com outro texto e vai ter mais um botão daí que é para o cliente confirmar. Tá? E aqui, na última página, mesma coisa, um texto inicial, um texto final, e acabou a jornada do cliente por dentro do sistema de orçamentos. Né? Obviamente que ele vai continuar essa jornada com o pessoal de vocês, né? Ou pessoalmente, ou por telefone, ou por WhatsApp, enfim, certo? Aqui eu posso colocar uma frase qualquer, tá? Vamos colocar aqui seu orçamento na hora online. Tá? Isso aqui vai ser o meu slogan, tá? Então, na página de orçamento, quando eu entrar lá, ele vai ter aqui uma outra página, né? Não é essa página que eu estou configurando, mas esse slogan vai aparecer aqui, tá? Ah, Fabiana, não quero deixar nada ali, eu quero deixar sem texto, quero deixar só o logotipo aqui, tá? Então, simplesmente deixa em branco, apaga isso aqui, tudo que tem, deixa em branco, e aí ele não vai colocar nada, não vai ter texto nenhum ali, certo? Aqui é o primeiro texto, vou botar assim, ó, primeiro texto da primeira página. O que eu recomendo vocês colocarem aqui no começo? Uma breve apresentação da empresa, uma breve mesmo, nada de textão, tá? Uma apresentação rápida, assim, olha, nós estamos situados na cidade tal, atendemos no mercado há tantos anos, temos um total de tantos mil clientes e coisas do tipo, tá? E aqui eu vou escrever simplesmente, ó, segundo texto da primeira página. Vamos botar, ao invés de segundo, vamos botar último. E aí eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Não é a coisa mais linda do mundo, tá? Ó, tem que gravar, tá? Senão não vai salvar. Então, se tiver um botãozinho de gravar, tem que apertar. Eu fiz um assistente aqui, tá? E ele tem um monte de explicação, então vai abrir um monte de coisa escrito em vermelho, vai ficar feio, tá? Mas não se preocupem com o feio do contraste das cores aqui, tá? Então, cliquei ali. Ó, então ele vai me explicando em vermelho, né, sobre os campos que tem que ser preenchidos, como é que funcionam as coisas, tá? Então não se preocupem com o campo vermelho, talvez ele não combine nada com as cores que vocês vão utilizar, tá? Mas a ideia é que esses textos vermelhos eles expliquem o que é que está sendo solicitado naquele momento, né, o funcionamento de alguma coisa, tá? Então ele vai dar essas orientações. Pode ver que o slogan que eu gravei está aqui, ó. Tá? Então eu coloquei já os campos nos lugares onde as coisas vão aparecer. O slogan então fica aqui. Tá? O primeiro texto da primeira página está aqui no comecinho, embora tenha uma explicação antes. Tá? É a explicação sobre o que é esse campo. Tá? Mas no caso da página de orçamento já vai ser o primeiro texto que vai aparecer. Vai ser o que vocês escreverem aqui. Então vocês podem escrever o que vocês quiserem nesse campo aqui, tá? Só recomendo que não seja um texto muito longo, tá? E vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, podem colocar negrito, sublinhado, mudar a cor da letra, tá? Então vocês podem fazer o que vocês quiserem. Quero centralizar o texto, clica aqui, tá? Então, qualquer alterações que vocês fizerem aqui, eles vão já ser gravados no campo certo. Então, se eu abrir isso aqui lá agora, né, assim que eu salvar aqui, quando eu clicar no botão no final da página, ele vai salvar. Se eu abrir assim que eu salvar ali, ele já vai ter alterado aqui onde a gente estava mexendo. Tá? Então, eu vou só fazer mais uma alteração aqui. Ó. Digite sua pergunta relacionada com a classificação primária. Tá? Então, cada empresa vai ter uma classificação primária que vai utilizar, ou pode ser até que nem utilize, né?
Então tem que verificar qual vai ser a pergunta que vai ser utilizada e colocar aqui, tipo assim, que tipo de festa você irá fazer? Tipo assim, o cara faz alguma coisa para festas, então decorações, por exemplo, né? Então ele vai botar assim, que tipo de festa você vai fazer? Daí eu boto ali casamento, aniversário, formatura, né? Vão ter as opções lá depois, tá? Mas as opções eu cadastro depois. Aqui eu já cadastro a pergunta, que daí ele já vai alimentar isso no banco de dados. Aqui eu já configurei antes, eu quero em 2 páginas, ou seja, ele vai pedir os dados para fazer o orçamento primeiro, depois na segunda página ele vai pedir o cadastro, e aí ele vai pedir o cadastro completo. Se eu quiser mudar, eu posso mudar aqui, ou posso mudar naquela outra tela que é na segunda aba ali, na terceira aba, onde fala estrutura. Tá? Aqui eu vou botar centralizado também, e eu vou botar tudo em negrito, vamos ver como é que vai ficar lá. E aí eu clico em próxima página. Na verdade ele está aqui para mostrar, ó, né, que da mesma forma que o cliente, se vocês não marcarem aqui, para seguir adiante, ele não vai permitir seguir. Tá? Então, fui para a segunda página. Vamos dar uma espiadinha aqui como é que está. Ó, eu atualizei a página aqui e ele já fez as alterações que eu tinha feito lá. Ó. Botou um negrito sublinhado aqui, vermelho aqui, tudo em negrito aqui. Certo? Tá, então o que vai acontecer aqui? A gente tem que preencher as informações de todas as páginas aqui para ele colocar, né, os textos nos lugares que eles têm que aparecer. Se eu quero especificar lá os termos de garantia, tipo, eu presto 3 serviços, para um deles eu dou 30 dias, para outro eu dou 60, para outro eu dou 15. Tá? Então coloca aqui, escreve isso e marca aqui especificar a garantia dos serviços, e ele vai então gravar isso, vai mostrar lá na página de orçamentos um linkzinho, caso o cliente queira dar uma olhada. Tá? As tags de conversão é só copiar e colar aqui, tá? Tags globais, né? E o pixel, só copiar e colar aqui, e aí está funcionando. Tá?